Fala galera, tudo beleza? Olha eu voltando, olha eu aqui mais uma vez, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo desenhando? Todo mundo treinando? Eu espero que sim, eu me chamo David, sou professor de desenho, tô fazendo aqui, estamos... é, ah, meu Deus, às vezes as palavras não vêm quando a gente quer, né? Acontece, é normal. Bom, eu estou trabalhando aqui com aulas de desenho, né, desenho artístico, para quem não sabe desenhar nada. E eu comecei com uma perspectiva artística, eu achei que era interessante, eu achei que é interessante para o aluno, porque o aluno às vezes tem a noção, quer desenhar, poxa, quero muito desenhar, não sei por onde começar. Então, assim, o desenho geométrico artístico ele é importante, porque faz com que você consiga identificar tudo que há de construção nos motivos, né, mais diversos que a gente quer representar. Então, essa foi a ideia. Tipo assim, eu vou começar com o perspectiva artística e logo depois desse primeiro passo, aí vamos trabalhar uma infinidade de possibilidades. Mas, por enquanto, estamos nesse esquema. Teve uma primeira etapa. Quem chegou aqui agora, caiu de paraquedas, eu aconselho que volte para as primeiras aulas, onde eu trabalho a construção dos sólidos. 5 sólidos básicos, né? Que é o cubo, pirâmide, cone, cilindro e esfera, né? Todos os 5 básicos. E estamos já na parte de volumetria. A gente já trabalhou a volumetria do cubo. Vamos trabalhar hoje, mais uma vez, né? Um exercício aqui da volumetria da pirâmide. E quem sabe até o tronco de pirâmide também. Que seria uma seção na pirâmide, né? Dividindo ela ao meio e aquela parte de baixo. Ela é chamada de tronco de pirâmide. Parece um paralelogramo, né? Tipo um cubo, só que achatado nos lados. Eu sei que não tem nada a ver, mas... Ai, acabei de comer aqui, uma delícia. Aqui embaixo tem um restaurante, para quem não sabe. Tem um restaurante aqui chamado Tempero do Canela, né? Uma comida deliciosa de Dona Célia. Eu acabei de comer aqui um escondidinho de carne. Não tem nada a ver com a aula, viu? Mas eu tô só dizendo, só para vocês saberem. Acabei de comer um escondidinho de carne no sol, com arroz e panqueca. Que delícia, meu Deus. Se bem que eu não sou muito difícil de agradar, não, viu? Na comida, mas... Ah, tá, delícia. Meu Deus, que saboroso, né? Mas enfim, vamos lá. Vou trabalhar aqui a construção de alguns sólidos, né, em forma de pirâmide, sem precisar da estrutura inicial, aquela construção, né? Então todos os desenhos que eu vou fazer aqui são com base na ideia de que existem pontos de fuga, né? Existe ponto de fuga, existe linha do nível do olhar, existe uma estrutura para compor a representação, mas eu não preciso representar toda aquela estrutura, né, para o desenho de perspectiva artística. Vou trabalhar diretamente a ideia na minha mente. Eu trabalho como é que eu quero visualizar e vou lá e represento. Uma vez que vocês treinaram aqueles desenhos, isso aqui fica fácil para representar. Beleza? Então, vou ver se eu... Ah, tá. Pera aí, esse aqui não tá valendo não. Tá valendo não, por quê? Eu tenho que trabalhar... Essa aula aqui é a aula que a gente trabalha eles no plano, né? Então eu vou imaginar um plano aqui, ó. Vou imaginar um plano aqui. Esse poderia até estar no plano também, só tá inclinado, né, pra cima. Então eu vou fazer alguma coisa para parecer que ele realmente está inclinado para cima. Peraí que eu vou pensar aqui. Vou colocar aqui, ó, uma peça aqui. Ó. Eu preciso mostrar que essa pecinha aqui ela está realmente apoiada em alguma outra coisa aqui. Ó. Vou colocar uma... Ela está apoiada nessa peça aqui. Então, por consequência disso, ela ficou assim, inclinada para cima, né? Como está no plano, a ideia é que todas as peças que eu fiz aqui estejam em um plano. Eu preciso fazer com que a luz, porque agora eu vou trabalhar com a atmosfera. Quem não assistiu às outras aulas, eu aconselho que assista. A gente fala sobre a iluminação atmosférica, que é importante, que são aquelas micropartículas de água. Vocês estão vendo aqui um calo em minha mão? Isso aqui foi um trabalho
de descascar coco com minha mãe. Pensem que eu tô também numa missão ferrenha, não só de desenho artístico, mas de trabalho manual. Vamos lá, né? Nem só de desenho vive nós. Vamos lá, então tenho duas formas, vou trabalhar mais umas 4 aqui, acho que tá bom. Trabalhar uma aqui embaixo, tentando mudar mais ou menos o ângulo de visão das formas. Eu vou colocar uma deitada também aqui emborcada, para a gente ver o que acontece com a face quadrada dela, recebendo iluminação. Vamos lá. Deixa eu ver um aqui embaixo. À medida que for descendo, né? Eu tenho uma representação mais aberta da base. Essa é a ideia, né? Que está saindo da ideia do nível do olhar. Agora é isso que eu coloquei como se estivesse acima, mas porque eu coloquei uma peça aqui embaixo. Posso colocar até uma outra peça aqui. Que fez com que eu conseguisse deixar ela apoiada. Ó. Eu tenho uma esfera. Uma esfera, no caso. Pode ser uma bolinha de borracha, né? Ela está apoiada aqui em duas peças. Não tem problema. Aqui o centro, imagina o centro. Imagina a altura da pirâmide. E vou trabalhar as arestas, tanto as que estão escondidas, quanto as que estão visíveis ao meu ângulo de visão, né? Estão aqui de maneira de frente para mim, né? Que eu consigo visualizá-las. Então eu trabalho todas, tanto as que não estão quanto as que estão. Precisamos entender o que acontece, né? Vou colocar uma deitado aqui, acho interessante. Uma pirâmide aqui caída aqui também funciona. Essas arestas e tenho mais duas arestas que estão escondidas, né? São essas aqui. Então já tenho 5 peças, fazer mais uma aqui. E eu vou trabalhar agora com luz natural, ok? Imagine que essas peças estão sendo iluminadas, apesar de estarem em uma área que aparenta ser fechada, né? Tem paredes aqui, eu fiz essa marcação parede, mas pode ser um vão aberto, onde recebe diretamente o sol em qualquer uma das posições aqui da frente, ou de trás também, tanto faz. Vamos só imaginar que tem essa parede porque ela ajuda você a entender o plano, né? Mas é só para a gente imaginar que estão locadas em um plano, onde a gente se encontra de frente para elas, estamos visualizando todas e vamos ver já o que acontece com a construção de todas elas. Na verdade, essa linha daqui é pontilhada, também pontilhada. Essa aqui vai ser pontilhada, essa daqui é preenchida, na minha frente, é mais próxima de mim, e essa daqui é pontilhada, ou preenchida. Pronto, vamos lá. Então vou trabalhar aqui com luz natural. Luz natural. E estamos com as peças em um plano normal. Temos aqui a atmosfera para rebater essa luminosidade, né? E a luz do sol é uma luz muito intensa. A gente tem que pensar, sempre quando a gente for fazer, pensar em tudo isso daí, né? Esse raciocínio é importante antes de começar a desenhar. O que queremos representar realmente? E com esse entendimento você consegue fazer de maneira mais clara e correta. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um sol aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, e ele toca exatamente no centro desta face daqui. Beleza? Pronto, beleza. O que acontece com toda essa extensão de plano aqui triangular? Ele vai estar totalmente iluminado. Então tá, beleza, aí está totalmente iluminado. Ele vai ser que cor? Que cor é que eu quero representar essa forma de pirâmide ou piramidal? Se eu disser que é uma peça branca, se eu disser que é uma peça de cor branca, eu já deixo todo branco, já resolveu. Mas se não for uma peça branca, vamos supor um exemplo, uma peça amarela
ou uma peça bege, não é o tom branco. Então, eu já tenho que pensar que existe a gente uma escala de tons, existe uma escala infinita de tons, que você vai ter o tom do mais intenso, né? Você vai ter um preto do mais intenso, absoluto, e você vai ter um degradê, né, de cinza até chegar ao nível mais suave de todos, que seria o branco. Então você tem do preto absoluto a um branco absoluto. Se você quer representar uma cor, você não deixa o branco do papel. Se você deixa o branco do papel, porque você quer dizer que a peça é branca. Então, se a figura não for branca, você tem que lembrar de realmente fazer um gris, um tom gris aqui, um tom suave de cinza, né, que represente essa cor, que dê a representação a essa cor. Então eu fiz aqui um tom que eu estou determinando que esse tom aqui é um tom amarelo e que esse cinza representa este tom amarelo. Vamos supor que... tá, beleza, o sol está tocando aqui de frente. O que acontece quando o sol ou qualquer outra peça ilumina uma peça frontalmente é que todos os raios dele, independente se luz artificial ou natural, ele se propaga em sentido retilíneo e não curva, né? Ele pode sair né, em forma radial, sentido radial, né? Tipo, segue retilineamente e não curva. O raio de feixe de luz, ele não curva, ele passa direto. Se ele tem uma aresta aqui, ele está tocando aqui no centro, ele vai abrindo, ele passa direto. Ele passa direto. Então, o que acontece com essa área daqui? Neste caso aqui temos a atmosfera, né? Tudo que está ao redor, e temos o plano aqui, ó. Temos o chão aqui, temos o plano, temos alguma coisa que está próximo, tem um plano. O chão já é o suficiente. Então o que eu faço? Se eu imaginar aqui que esse amarelo está aqui do lado, eu já tenho que imaginar que esse amarelo ele já fica um pouco mais... Ele não vai ser o breu total, não é o breu. Porque o breu total, na verdade, nem é o breu total, é a parte de trás. Deixa eu fazer logo a parte de trás, apesar de não vermos ela, vamos fazer logo, vamos imaginar logo ela. Se temos esse ponto aqui frontal, o ponto inicial de luz, qual é o ponto oposto? É esse triângulo aqui de trás. Então, neste triângulo aqui de trás, eu já imagino que ele está bem mais escuro, não precisa ser um preto total, mas bem mais escuro, né, do que qualquer outra face nesta peça daqui, neste sólido. E por que eu digo que ele não está totalmente intenso? Ele vai estar mais intenso, ó, sempre nessa área daqui dele, ó, média. É como se existisse uma área média aqui, ó, no meio dele, lá onde eu não vejo, né, galera? Ó, tô marcando isso aqui, mas como se fosse na parte de trás. Essa área vai ser a área mais escura. E o que acontece ao redor nessa área aqui? Por que essa área não é tão escura? Por quê? Porque os feixes de luz, eles passam aqui pelo lado, eles além de iluminar a atmosfera aqui ao redor, tem o plano aqui no chão. Ela bate no plano e ela volta. O que acontece? Toda essa área aqui embaixo, ela tem um pouco de maior luminosidade do que aqui em cima no fundo, mas também aqui na frente ela é iluminada porque os raios estão muito próximos. Imaginem um raio aqui, eu vou pegar uma régua para tentar representar isso. É uma régua boa ou esses fuminhos aqui que eu nunca mais usei? Imaginem comigo aqui, ó, se eu tenho um feixe que está passando aqui lateralmente, ele realmente não toca aqui do lado, porque ele passa direto, mas ele está muito próximo à atmosfera que está aqui ao redor, fica ao redor da peça, ou de qualquer lugar, ou de qualquer coisa, de tudo, ela faz com que essa luz seja propagada, né, de maneira atmosférica. Ela é propagada, mesmo que não com a mesma intensidade da luz que bate aqui, mas ela é propagada. Então, essa lateral aqui, tanto essa lateral quanto essa parte aqui de cima, inteiramente essa borda daqui, da face posterior, que é a face que não recebe luz, ela também tem um pouco de luminosidade. Então, o ponto mais escuro do objeto, no caso, dessa pirâmide daqui, seria essa face, o centro dessa face triangular. Beleza? Então, eu imagino que essa área aqui está bem escura e ao redor já fica um tom médio. Beleza. Mas eu vou fazer em outro ângulo. O que acontece na lateral? Na lateral eu vou ter uma área média, um tom de amarelo um pouco mais escuro. Por que um pouco mais escuro? Porque ele já não recebe o sol diretamente. Eu determinei que é uma peça amarela, não está recebendo o sol diretamente, não está. E mesmo assim, quando a luz toca aqui no chão, ela volta, então toda essa área aqui de baixo vai ser um pouco mais iluminada, toda essa área aqui embaixo um pouco mais iluminada, e essa parte aqui de cima também vai estar um pouco mais iluminada. À medida que vem aqui para o fundo, pode ser
que esse amarelo fique um pouco mais... perca um pouco mais de intensidade, né? Percebam que isso é uma coisa muito sutil. A gente não... assim, na representação é algo que é quase imperceptível. Mas isso é muito importante. Acreditem em mim, quando vocês vão fazer um desenho mais complexo, esse entendimento de saber onde está mais escuro, onde não está mais escuro, é muito importante, porque vocês começam a pensar nisso em pequena escala, só que de pequena em pequena escala vocês conseguem abrir para uma grande escala e conseguir representar de maneira muito natural qualquer coisa. Estão pensando nisso daí? Estão refletindo sobre isso? Olha aí. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá, ó, nesse triângulo daqui. Por mais que a luz não toque diretamente nele, a luz passa pelo lado dele, a atmosfera rebate essa luz. Esse plano aqui no chão também ele rebate a luz. Então, se tem algum lugar mais escuro, seria aqui próximo a essa aresta mais atrás. Então, eu tenho um tom médio, que é um pouco mais intenso do que esse aqui da frente. E aqui atrás ele vai ficando um pouco mais suave. Beleza? Fechamos essa pirâmide com esse entendimento. Eu vou fazer o contrário agora. Eu quero que a luz esteja tocando neste triângulo aqui que está vindo de lá para cá, né? Como se a peça estivesse aqui, o triângulo daqui, que é o posterior, está recebendo a luz. E esse frontal aqui, a minha, é o primeiro de ausência de luz. Tá. Então o que é que eu faço? Aquele mesmo esquema, eu vou imaginar que toda essa parte média aqui vai ficar mais intensa. E saindo deste ponto daqui, ó, daqui desse centro, subindo, ele já fica menos intenso. Por que fica menos intenso? Porque os raios de sol que estão passando aqui pode até ser também luz artificial, não tem problema nenhum. Luz artificial que está passando aqui na frente, do lado, se for uma luz artificial muito intensa, é a mesma coisa. Ó, eu vou escurecer bem o centro, porque eu sei que é a área que recebe o menor intensidade de pontos de luz, esse centro aqui. E a partir do momento que vai saindo deste centro, eu já começo a trabalhar um degradê, porque eu preciso representar essa mudança de tonalidade. Ó. Então, vindo aqui para fora, o degradê fica um pouco mais suave, aqui dentro é mais escuro, a mesma coisa do outro lado. Né? Escureço mais. E vou deixando mais suave para fora. E percebam que há uma diferença no desenho. Não é todo por um. Você não pinta tudo de preto. Porque a iluminação não deixa isso acontecer. Não existe uma barreira que diz a luz só vem até aqui e só vai até ali. Não existe. Mesmo numa forma como essa, que é uma forma de faces planas, né? Não são faces arredondadas. Tanto a pirâmide, quanto o tronco de pirâmide, quanto o cubo, nenhum deles tem face arredondada. Porém, temos esse rebatimento. Temos a atmosfera, temos essa iluminação atmosférica e temos o rebatimento. O rebatimento ele vai fazer isso, ele vai trazer luz em mais alguns pontos do que em outros. Isso vai fazer com que você perceba não tudo intenso, mas vai ter uma suavidade, que é justamente essa sensação de naturalidade no objeto. Eu pego o objeto e trava ele todo de preto, você não faz isso, não tem necessidade. Né? Uma vez que você entende o que acontece com a luz, você não faz isso. Beleza? Pronto. O que acontece com a lateral? Ah, sim, a frente aqui. Eu trabalhei como se fosse um amarelo também, né? Tô imaginando, mas pode ser outra cor também, não tem problema não. Vou imaginar aqui um verde claro. Pronto, é o verde claro. Então, esse verde aqui, ó, ele já vai ser menos intenso do que aqui. Porém, ele vai ter uma área que ele é mais claro, que é lá na frente, ó, e embaixo, do que aqui no fundo, mais ao fundo. E aqui no meio, mais ou menos no meio. Ó. Aqui em cima continua um pouco mais suave. Toda essa extensão aqui, ó, toda essa extensão aqui, ela continua um pouco mais suave. Aqui embaixo também ele é um pouco mais suave, porque a luz bate aqui no chão e volta. A luz não curva, mas ela bate em qualquer local e ela já é rebatida automaticamente para todos os ângulos. Ela bateu aqui, ela abre para todos os ângulos e assim vai. Só que ela vai reduzindo a intensidade. É a mesma coisa com a atmosfera. Então aqui eu já vou reduzindo a intensidade, apesar de ter escurecido muito sem querer aqui logo no início, mas tudo bem. Vamos lá. Menos aqui.
e mais claro ao redor. Beleza, esse menos que eu fiz aqui, ó, ele tá mais escuro que essa parte aqui de trás. Eu tenho que trazer todo o degradê, eu tenho que pegar o contraste de tudo que tá aqui e intensificar para este momento aqui, ó. Porque aqui atrás, por mais que seja claro, tem que ter essa mesma intensidade de valor. Aqui, então eu vou trazer esse mesmo valor aqui para trás, ó. Esse valor lateral. E o que eu faço com o centro? Escureço um pouco mais. Já que o lateral ele vai ficar um pouco mais próximo. E galera, assim, acreditem em mim, acreditem mesmo, do fundo do coração, ou se perguntem, será que é interessante realmente em trabalhar todas essas formas básicas? Eu respondo por mim, sim, é ótimo, porque quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei assim, fiquei fascinado com o que eu estava perdendo antes de fazer isso aqui, antes de entender isso aqui, era tudo cópia para mim, era tudo cópia, você não pensava em nada, você tinha que ver para copiar. E uma vez que você entende, aí muda, a problemática é outra, né? Vamos lá. O que acontece se eu tocar em uma aresta, quero tocar nessa aresta aqui, ó, ponto Sol, tocando exatamente, ponto de luz está tocando exatamente aqui. Qual é o oposto desse ponto? Olha aí, seria a aresta oposta, ok? Então o que acontece? Ah, tá, aí eu vou pegar aquele mesmo esquema, né? Imaginando que a luz tocou aqui, aqui é o ponto inicial de sombra, que é o oposto, né? O ponto inicial de sombra não, de ausência de luz. Ponto inicial de ausência de luz no objeto. Vamos lá, primeira parte. Essa parte aqui é iluminada, tanto essa lateral quanto a outra é iluminada, porque a luz está tocando exatamente na aresta, né? Então ilumina as duas. E o outro lado seria o ponto inicial de ausência de luz. O que acontece com essa lateral e a outra? Eu tenho que determinar qual o tom que eu quero aqui. Vamos supor que seja um verde mais escuro do que esse. Verde mais escuro. Então eu faço um degradê aqui, porque eu não posso deixar branco, né? Branco só se a peça fosse branca. Se não for branca, eu trabalho um degradê nela. Aí beleza. À medida que vai saindo deste ponto aqui, vindo para fora, né? Se essa luz não for uma luz muito intensa, que não é esse caso aqui, é a luz do sol, eu trabalhei, né? Ilumina todo por um. Mas se não fosse, o que aconteceria aqui? Aconteceria um degradê já bem sutil, mostrando que essa intensidade de luz começou a se perder, né? Nesse processo de andar aqui pela peça, né? Que tem que saber também a extensão da luz, o que tamanho é a peça, tudo isso influencia. Mas eu fico numa suposição que isso aconteça aqui para a gente representar e entender o que acontece. Então, se for uma luz que for menos intensa do que o suficiente para iluminar toda a peça, aqui atrás ficaria um pouco mais escuro, aqui mais ou menos nesse centro. Tudo aqui continua mais claro, né? Que seria o verde mais claro. E oposto a ele, vamos lá, se for a luz do sol, aqui o ponto mais escuro. Vamos lá, a luz bate aqui no chão, ela volta aqui. Ela toca aqui no chão, ó. A luz ela tá vindo aqui, ó. Pá, 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 tocou aqui na peça toda, tá toda iluminada de verde. Passou direto, tocou aqui. Tocou aqui, já abriu para todos os lados. Tocou, já foi. Tocou, abriu para todos os lados. Então, essa parte aqui, ó, baixa, ela recebe mais luz do que aqui em cima. E tem a atmosfera. A atmosfera está iluminando essa área. Não está deixando ela toda chapada, travada. Você consegue ver. É como se você visse um verde bem mais escuro do que esse verde aqui de fora. Mas há uma diferença, por quê? Porque aqui para o meio, aqui, ó, essa parte aqui do meio aqui, ela é sempre um pouco mais intensa do que essa parte aqui de fora. Por quê? Porque além da atmosfera que já deixa a peça um pouco mais clara, esse rebatimento acontece aqui e a atmosfera aqui também é mais próxima, faz com que essa área fique realmente um pouco mais, só um pouco mais acesa do que a parte de dentro. Então eu vou escurecer pensando nisso, ó. E esse extremo aqui está realmente com muito mais ausência de feixes de luz do que essa parte daqui. E aí eu venho trazendo
Olha aí. E aí eu tento deixar sempre mais suave, tanto essa lateral toda aqui, quanto imaginando a mesma coisa do outro lado, né? E tentando escurecer mais aqui embaixo, ó, sempre nessa parte média aqui. E aí, pronto. Pronto. Trabalhar mais uma vez a luz na aresta, ok? Nessa peça que tá aqui deitada, aqui, pode ser. A luz na aresta. Qual aresta eu quero trabalhar? Não sei, pode ser essa daqui de cima. Essa daqui de cima, então a luz desce para esta face e desce para esse triângulo aqui do lado, ó. Total. Então, já que passa aqui para baixo e passa para o outro lado, vamos supor que a peça seja, sei lá, essa aqui é branca, vou fazer de conta que essa peça é branca. Eu deixo o branco aqui, já iluminou todo. O que acontece com essa lateral e a outra lateral e a inferior? Sim, não falei nada sobre a face inferior, nem aqui, nem aqui, nem aqui, porque todas as três faces estão, ó, apoiadas no plano, no chão. Então é nulo, você não tem luz nela, você não tem nada. Não preciso representar. Então vou aqui, ó, na lateral, tem esse quadrado, tem um triângulo, a mesma coisa. A peça branca, deixo ela toda aqui, não preciso representar sombra, porque ela não é nenhuma nuance de tom de cinza, porque ela é branca. Acontece a mesma coisa com esse triângulo, mas o que acontece com o triângulo lateral, os laterais, né? Se essa luz toca aqui em cima e passa direto, ela vem para o chão aqui e ela volta, mas está muito distante para ela voltar. Talvez um pedacinho aqui, talvez um pedacinho aqui, e aqui em cima só a atmosfera que está mais próxima. Então, toda essa peça aqui na lateral, ela é bem mais escura do que nessa parte de cima. Olha aí. Pronto. Na verdade poderia até ser um pouco mais claro. Já que era o branco, né? Poderia ser um pouco mais claro. Acho que eu não gostei disso, mas tudo bem. O oposto a esse ponto aqui embaixo eu não vejo, né? A parte inferior, toda escura, ela está anulada, é como se a peça estivesse assim, ó, deitada no plano. Essa é a ideia, né? Deitada assim no plano, já foi. Poderia ser um pouco mais clara. Achei que eu escureci demais. Tudo bem. Um erro para consertar na próxima. Vamos trabalhar agora com a luz no vértice. Se a luz estiver tocando no vértice aqui em cima, ela ilumina, se propaga para os 4 lados do objeto. Então, os 4 lados do objeto vão estar totalmente iluminados. Se for a luz do sol ou uma luz artificial muito intensa, todos iluminados. Vamos supor que seja uma peça laranja. Vamos supor que seja laranja. Então, já não é branco. Então, já trabalho uma nuance para representar esse efeito do laranja. Pronto. O oposto a esse ponto é que inferior tá tocando no chão, eu não vejo, então já fica por lá mesmo, não tem problema nenhum. Aqui, se eu tenho uma luz tocando... pronto, tem uma luz tocando aqui no vértice, aqui em cima. A representação desse, a problemática é igual. Eu vou trabalhar um tom suave para tudo aqui em cima, dizendo que, sei lá, azul claro. Tudo aqui, ó. O que é que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo é o seguinte, primeiro, pensando só na pirâmide, na lateral toda dela aqui, essa lateral aqui, ela é mais clara do que o centro. Então eu vou trabalhar aqui o centro, ó, mais claro, e o centro é um pouco mais escuro.
sempre um pouco mais escuro no centro. E aí aqui ao redor, veja que existe um pouco de luminosidade, né? Independente do tom que eu representar aqui, vamos supor que aqui, esse aqui foi o verde, aqui eu falei o que? Verde, claro, não lembro, azul. Aqui o azul, então azul claro. Aqui eu vou ver um pouco desse azul claro, mais claro, e aqui vindo para o meio o azul vai ficando um pouco mais escuro. Por quê? Porque está mais difícil de receber, mesmo que a luz bata aqui no plano e volte, né? Está mais difícil vindo aqui para os cantos, para o centro de iluminar, e para os cantos tem uma maior iluminação, tem uma representação melhor de iluminação. E o que acontece com essas duas figuras? Provavelmente elas vão estar, né, recebendo essa sombra aí. Eu não trabalhei com sombra ainda, mas provavelmente elas vão estar bem escuras porque, né, não tem por que deixar passar as peças. A projeção de sombra do objeto, talvez no ângulo que está aqui, quando eu representar aqui no chão, talvez seja realmente de alguma maneira cobrir essas figuras, as duas figuras. Seria algo parecido com isso aí. Bem escuro aqui em cima. Aqui embaixo talvez tivesse um pouco mais de luminosidade. Por quê? Porque a luz que toca no plano iria voltar na esfera, dessa forma esférica, e iria iluminar um pouco mais ela, né? Escurecer mais esse centro. Pronto, seria isso aí, né? Eu vou trabalhar mais 6 rapidinho, ou 3 só, até 3, para fazer com luz artificial. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer 3 e 3 troncos de pirâmide, pronto, só para finalizar. Não, vai ficar muita coisa, muito tempo, né? É muito tempo. Vamos trabalhar só umas 3 aqui. Ou não, poderia deixar para a próxima aula, né? Não ficar tanta coisa, né? Já deu quantos minutos? 30. Pronto, faz esse exercício. Vou fazer o próximo vídeo. A gente coloca para separar, é melhor até separar. Aí seria o exercício 4, beleza? Esse é o 3. Aí eu vou trabalhar o tronco de pirâmide, beleza? Obrigado, galera, mais uma vez pela atenção. Curte, comenta e compartilha, que ajuda muito. Eu agradeço sempre a vocês. Obrigado mais uma vez pelo treino. Vão se exercitando, que já já a gente vai usar tudo, hein? Um abraço, um cheiro para todo mundo aí. Até a próxima.